Hoje vamos falar deles, que juram que sabem fazer um projeto integrador bem feito. O que aconteceu depois do passado? Vamos acompanhar juntos o que eles vão inventar dessa última vez. Gente, vocês estão fazendo o que agora de noite? Eu tô super entediada aqui em casa. Vocês não querem vir pra cá não, pra gente fazer alguma coisa? Sei lá, a gente assistiu filme, joga alguma coisa. O que é que vocês acham? Quem topa? Sim, eu acabei de lembrar que eu tenho um jogo bem legal aqui, Detetive. Vocês não querem vir não? Me diga aí quem é que tá disponível pra vir hoje. Everything as long as it's free. I want your love, 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 love. I want your love. Gente, eu vou pagar o jogo pra gente jogar. The touch of your hand. I want your leather started kissing the sand. I want your love, 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 love. I want your love. You know that I want you. You know that I need you. Manual de instruções. Atenção! Estão preparados para assumir o controle da situação? Vocês abriram a caixa e decidiram jogar o jogo, então devem ir até o fim. Cada participante deverá ser responsável por uma função dentro do júri, que avaliará uma conduta tomada por um médico. Os participantes não podem desistir no meio do jogo, devendo prosseguir até a finalização do caso. Vocês estarão sendo observados o tempo todo, não duvidem disso. Caso desistam, sofrerão as consequências. O caso a ser avaliado está no pergaminho. Ao finalizarem, abram o envelope. Bom jogo! Boa tarde, senhores. Eu sou o conselheiro Diego Moreira. Vou presidir essa sessão. Desde já agradeço a presença do conselheiro e relator, Dr. João Gonçalves, a conselheira, doutora Maria dos Remédios e a conselheira, doutora Maísa. Declaro aberta esta sessão. Vamos iniciar o julgamento. Solicito que a testemunha e o seu representante se apresentem. Boa tarde a todos, eu sou Gabriel Lucena, sou advogado. Desde já agradeço aqui a presença do Dr. Diego, dos nossos conselheiros, e eu estou aqui como representante da denunciante Maria Helena. Boa tarde a todos, meu nome é Débora, eu sou filha da denunciante e estou aqui hoje como testemunha do caso. Solicito agora que o denunciado e o seu advogado se apresentem. Boa tarde, gostaria de saudar o presidente e os conselheiros. Sou a parte representante do Dr. Kívio e estamos aqui para esclarecer esse caso. Eu sou o médico Kívio, denunciado do caso, e eu estou aqui para prestar quaisquer esclarecimentos acerca dessa situação. Solicito agora ao conselheiro relator, Dr. João Gonçalves, a fazer a leitura do caso. Quero saudar todos vocês, desejar uma boa tarde a todos e vou agora fazer a leitura do caso da dona Maria Helena. Ela tem 75 anos e foi admitida no hospital no dia 10 de maio do presente ano, 2023, para uma cirurgia eletiva de colostomia. Então foi feita uma exérese de um tumor no colo. No momento pós-cirúrgico, a paciente estava relatando dificuldades para dormir. Então ela conversou com o Dr. Kívio e relatou que estava com essa dificuldade de pegar no sono. O Dr. Kívio, portanto, prescreveu o diazepam para ela. Prescreveu 10 mg uma vez ao dia. Após a alta hospitalar, a paciente continuou tendo quadros de insônia. Portanto, ela continuou fazendo uso do diazepam como prescrito pelo Dr. Kívio. Na sua casa, no 15º dia após a alta médica, a paciente sofreu um acidente doméstico e acabou ficando no chão. Como estava sozinha em casa, lá permaneceu por 30 minutos até a chegada da sua filha. Devido a esse novo quadro da paciente, ela passou a sentir alterações na sua rotina e dessa forma ela buscou um auxílio jurídico e entrou com denúncia contra
o Dr. Kívio. Eu não sei o que foi que aconteceu, que desde que mamãe começou a tomar esse remédio, que o médico passou, ela não é mais a mesma. Aí a bichinha ficou assim. E eu acho que esse medicamento aí tá totalmente errado, porque ela não era assim, tá desorientada, tá fraca, tá caindo. Tô notando ela tão pra baixo, depressiva. O que a gente tem que fazer primeiro é entrar com a representação com esse médico no CRM, porque a conduta dele foi totalmente inadequada. A gente não pode deixar de fazer justiça pela Dona Maria. Você sabe me dizer se a médica informou os efeitos colaterais do remédio que deu pra ela? Não, ninguém me informou nada. Nem a enfermeira falou nada, nem o médico, nem ninguém. A gente voltou pra casa e ela ficou nessa situação. E só pode ser por causa do remédio. Certo. Pois então a gente vai preparar o processo dela e aí posteriormente vamos dar entrada no CRM e vamos ver como é que vai ficar a questão do julgamento contra esse médico. Agradeço ao Dr. João pelo relato. Agora concedo a palavra ao advogado de defesa da denunciante, o Dr. Gabriel Lucena. Obrigado pela palavra, presidente. Iniciarei aqui a minha sustentação oral citando o 4º parágrafo do juramento de Hipócrates, criado no século V e adotado pelo Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Abre aspas. Aplicarei os regimes para o bem do doente, segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém. Fecha aspas. Tais palavras são tão importantes no Código de Ética da Medicina que foi cunhado em seu 1º parágrafo, a qual o denunciado feriu. Conforme o Código de Ética de Medicina, em seu artigo 1º, diz: é vedado ao médico causar dano ao paciente por ação ou omissão, caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência, no qual provarei durante essa sustentação que o Dr. Kívio feriu. As decisões de quais tratamentos devem ser tomadas pelos médicos ao se depararem com determinada doença devem ser baseadas em evidências. É essencial que a prescrição seja clinicamente efetiva e segura e que tenha uma boa relação de custo-benefício satisfatória. Uma prescrição inapropriada abrange o uso de medicamentos que apresentam risco significante de efeito adverso, quando há evidência de alternativa igual ou mais efetiva e de menor risco para tratar a mesma condição. E, tomando como base o consenso brasileiro de medicamentos potencialmente inapropriados para idosos, que utiliza os critérios de BES desenvolvido nos Estados Unidos pela Sociedade Americana de Geriatria, e os critérios de STOMP desenvolvido na Irlanda, para elencar quais medicamentos são potencialmente inapropriados para idosos, evidenciamos que o benzodiazepínico, no caso o diazepam que o Dr. Kívio passou para a paciente, deve ser evitado em idosos, independente de sua condição clínica, para o tratamento de insônia, agitação ou delírio, por aumentar o risco de comprometimento cognitivo, delírio, quedas, fraturas e acidentes automobilísticos. Tal fato tem grau A de evidência, e o que a gente pode ver a repercussão na queda da Dona Maria Helena. As exceções para esses casos são no caso de anestesia perioperatória, transtornos de ansiedade generalizada, síndrome de abstinência de benzodiazepínicos, distúrbios de sono REM. E a gente observa que durante o relato do Dr. João, não houve nenhuma dessas condições para que viabilizasse a prescrição de um benzodiazepínico para a Dona Maria. Logo, a conduta do médico em prescrever a paciente diazepam, devido ao seu estado de agitação e insônia, foi totalmente inadequada, já que ela não se enquadra em nenhuma das exceções que eu falei anteriormente, e tal fato culminou na queda da paciente e o desenvolvimento de sequelas posteriores, como a síndrome da pós-queda. E mesmo que o médico não seja atualizado nos consensos, tanto os internacionais quanto o brasileiro, é sabido que uma alteração importantíssima nos idosos é o aumento do tecido adiposo. Isso eles estudam durante
aí as aulas de farmacocinética e fisiologia durante a faculdade. E por causa desse aumento do tecido adiposo, isso traz alterações farmacocinéticas, não só dos benzodiazepínicos, mas como da maioria dos medicamentos. No caso dos benzodiazepínicos, eles são lipossolúveis, o que faz com que, devido a esse aumento da gordura, né, fisiológico que acontece com a idade, faz com que a distribuição do fármaco ela seja alterada, ela fique aumentada. E por isso os benzodiazepínicos, no caso aí do que foi prescrito, o diazepam, ele acaba ficando mais tempo no organismo, aumenta a sua meia-vida. E é por causa dessa ação que ocasiona os problemas que eu citei anteriormente, como queda, porque a pessoa fica sonolenta durante o dia, delírios e risco de acidente automobilístico. O fato que culminou na queda da senhora Dona Maria não resultou somente no traumatismo físico, propriamente dito da queda, mas de alterações psicológicas que provavelmente perseguirão por sua vida inteira. Dona Maria era uma paciente extremamente autônoma, fazia tudo dentro de casa, cozinhava, fazia tudo, tomava banho só e teve aí a sua rotina totalmente alterada devido à prescrição desse medicamento. Eu vou pedir agora ao presidente que conceda a palavra para a testemunha, que é filha da Dona Maria, que ela vai relatar melhor aí as alterações do cotidiano que ela sofreu. Obrigado pelas palavras, Dr. Gabriel. E agora, permissão concedida para a testemunha da vítima. Boa tarde ao presidente e aos conselheiros. Eu, como testemunha, vim aqui só para falar um pouco, né, sobre o caso da minha mãe, sobre o que aconteceu. E, a princípio, eu gostaria de falar que a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa, apesar da idade, muito lúcida e muito ativa. Então, eu era acostumada com os hábitos dela diários, de acordar cedo, de fazer todas as suas atividades e tudo mais. E aí, depois que ela começou a tomar esse medicamento, tudo mudou. Ela ficou um pouco mais esquecida, até que chegou esse episódio da queda, né? Depois dessa queda, ela ficou com muito medo de fazer as coisas sozinha, as coisas que era habitual para ela. Então, ela não vai mais nem ao banheiro sozinha, não faz mais nada sozinha. Ela desenvolveu, de fato, um medo, uma fobia de fazer suas coisas. E o que me intrigou é que o médico ele não explicou todas as consequências que esse medicamento poderia causar, né, à paciente. E aí ele não explicou, não entendi direito. Então, quando eu comecei a suspeitar que algo estava estranho com a minha mãe, eu fui pesquisar. E quando eu pesquisei na internet, eu vi que esse medicamento não é indicado para idoso. Isso é algo que deveria ser de conhecimento de qualquer médico generalista. E aí, por isso que a gente está aqui para defender essa causa. Agradeço os relatos tanto do advogado quanto da testemunha da vítima. E agora concedo a palavra ao advogado do médico, Dr. Quívio, que está sendo acusado. Antes de mais nada, precisamos deixar registrado aqui que o Dr. Quívio é um médico formado pela Universidade Federal da Paraíba, há 20 anos exerce seu ofício e jamais teve nenhuma reclamação, tanto por parte de seus pacientes quanto de seus contratantes. Também precisamos falar que, mesmo diante do impacto emocional que esse imbróglio causou ao meu cliente, ele se manteve consistente, consciente e colaborativo na investigação desse caso. E a gente precisa dizer aqui também que a verdade, ao final, sempre prevalece. Registro aqui que não havia outra possibilidade de medicação na instituição durante a intercorrência e o meu cliente jamais poderia ter omitido esse cuidado à paciente. Reitero também que não houve nenhuma intenção em causar dano ao paciente e se houve iatrogenia, foi por uma questão de imperícia, portanto não havendo dolo. Saliento que Dr. Quívio não é especialista em geriatria e não sabia dos eventuais riscos que os benzodiazepínicos causaria a pacientes idosos. Além do mais, não houve lesão grave à paciente. Diante dos fatos expostos aqui, meus caros colegas, eu acredito que é improcedente essa acusação que está sendo feita ao meu cliente. Agradeço ao advogado Eduardo e agora concedo a palavra ao Dr. Quívio. Então, eu recebi a paciente logo após o pós-operatório num quadro de bastante agitação e de bastante dificuldade para dormir, no caso insônia, e dentro de todas as possibilidades que me ofereceram no hospital, eu fiz o uso do diazepam. Era o único medicamento que eu tinha em mãos no momento e não tinha como eu deixar a paciente passar pelaquela situação de mãos atadas. E tendo em vista que a paciente se trata de uma mulher de 79 anos, ela já é uma idosa,
e passa pelo processo de senescência. Então, o próprio processo de senescência vai causar uma perda progressiva da massa óssea, uma perda da massa muscular. Então, os idosos em geral são mais suscetíveis a sofrerem quedas. Então, não tem como a gente culpabilizar apenas o uso desse benzodiazepínico, porque é um processo comum a todos os idosos, não é uma coisa que vai acontecer especificamente como aconteceu com a Dona Maria Helena. Agradeço a fala do Dr. Kívio e percebi que o advogado de defesa da vítima, Gabriel Lucena, levantou a mão a pedido de uma réplica. Eu vou conceder. Obrigado aí pela concessão da palavra, Dr. Diego. O que eu tenho a dizer é que, por mais que o processo de envelhecimento aí com perda de massa óssea, perda de massa muscular, favoreça aí a incidência de quedas, esse processo ele não acontece de forma igualitária em todos os idosos. A gente pode observar até no nosso dia a dia que tem idosos da idade da Dona Maria Helena que não fazem as atividades que ela faz. São muito mais debilitados, não conseguem realizar as atividades domésticas, como cozinhar, lavar a louça. E isso prova o fato dela realizar essas atividades antes do uso do remédio, sem qualquer dificuldade e sem haver nenhum relato de queda anteriormente ao uso dos benzodiazepínicos, provam que a queda e a debilidade em que ela se encontra hoje foi provocada sim pelo uso dos benzodiazepínicos que foi prescrito pelo Dr. Kívio. Ademais, o fato dele não ser geriatra não significa que ele não esteja apto a tratar uma simples insônia ou agitação noturna em um idoso, fato esse muito comum em os pós-operatórios aí nos diversos hospitais do Brasil. Como eu falei anteriormente, né, na minha primeira sustentação oral, os médicos estudam durante a faculdade a fisiologia e a farmacocinética dos medicamentos, justamente para evitar que situações como essa, que efeitos adversos dos medicamentos possam causar mais danos ao paciente do que benefícios. Além disso, o fato de ter somente esse medicamento disponível na unidade que o médico se encontrava e a paciente, não exime ele de orientá-la a dizer os efeitos adversos que esse medicamento poderá trazer a ela e também registrar que só está passando esse medicamento, só está prescrevendo devido à disponibilidade única dele na unidade. E além disso, por mais que ele tenha prescrito no pós-operatório, né, durante a internação da paciente, não significa que ele teria que prescrevê-lo novamente durante o período que a paciente ficou em casa. Ele poderia ter prescrito outro medicamento de outra classificação que não possuísse as contraindicações que os benzodiazepínicos possuem contra os idosos. Agradeço a fala do Dr. Gabriel em defesa da vítima. Agora me dirijo ao denunciado e ao seu representante se tem algum esclarecimento a fazer. Sem mais esclarecimentos. Não? Então vou fazer a pergunta agora aos nossos conselheiros. Alguém tem alguma pergunta a fazer, algum esclarecimento a mais para contribuir no caso? Dr. João Gonçalves, nosso conselheiro relator, quer fazer uma pergunta? Fique à vontade, doutor João. Eu gostaria de questionar ao Dr. Kívio se ele informou a paciente sobre os possíveis efeitos adversos do medicamento que ela estaria a tomar. Gostaria de questionar também ao Dr. Kívio se ele fez o registro da medicação e do uso correto e se realmente só havia esse medicamento disponível na unidade. Agradeço a pergunta do conselheiro relator, Dr. João, e agora passar a palavra para o Dr. Kívio, o médico que está sendo denunciado. Então, conforme eu falei no meu outro discurso, o único fármaco disponível no hospital naquele momento para eu usar era o diazepam e não tinha como deixar a paciente naquela situação, então eu tive que fazer uso dele. Em relação à anotação das orientações no prontuário, eu não tive como fazer porque aquele dia no hospital estava bastante corrido, mas eu dei sim as orientações por cima à paciente. Eu fiz o meu máximo, eu fiz o meu melhor, eu não tenho culpa se ela não entendeu e aconteceu o que aconteceu. Mas foi uma situação que fugiu do meu controle e eu pude fazer o que estava ao meu alcance, eu fiz. Agradeço ao Dr. Kívio pelas palavras. Agora, diante de todo o debate aqui exposto, iremos abrir a votação aos conselheiros para a resolução deste caso. Pela análise do caso apresentado,
considere o médico denunciado, Dr. Kívio, culpado e voto pela advertência do mesmo. Nobres colegas, o meu voto também segue a mesma orientação e dessa forma eu também voto pela advertência do Dr. Kívio, uma vez que ficou evidente uma conduta inadequada, resultando em iatrogenia e ocasionando danos à senhora Maria Helena. Meu voto também é pela advertência do Dr. Kívio, pois não houve no prontuário da paciente as informações necessárias que pudessem corroborar com as alegações trazidas pela defesa. Agradeço aos votos dos conselheiros aqui presentes por decisão unânime o resultado desta sessão pela advertência ao Dr. Kívio. Desde já, a assessoria jurídica está à disposição para todas as partes, se houver necessidade. Declaro aqui encerrada a sessão. Pronto, agora que a gente terminou o jogo, vamos abrir aqui os envelopes que eles falam. Parabéns! Vocês finalizaram o jogo com êxito, mas não acaba por aqui. Estão prontos para a próxima fase? Are you ready for it? Vamos nessa? I was a robber, first time that he saw me, stealing hearts and running off and never saying sorry. But if I'm a thief, then he can join the heist and... Podem tentar, mas não vão me pegar. Erro nenhum, com meu poder derrubei por que vem fazendo de tudo pra te atingir. Eles agem como animais. Curiosidade matou o gatinho, mas essa gatona tá viva demais. Daqui do alto não tô disputando, cê vai falando que eu vou faturando. Sei que cê gosta de ouvir os aplausos, mas gosta muito mais de me ver sangrando. A carapuça dele, cadê você? Ninguém